Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar hoje sobre a respeito de oscilação na humanidade, né? Espírito que atua na humanidade. Vou basear no livro de 1 Pedro 5,8, né? Que diz assim: Vigiai vós o diabo que anda ao derredor como leão para destruí-lo, né? E Deus pede para vigiar. E existe algumas polêmicas sobre a respeito desse versículo, que as pessoas falam a pessoa se baseia no dicionário, né, que diz assim, que ao redor e ao derredor é a mesma coisa, mas eu creio que não, sabe? Porque as pessoas se referem mais nisso. Não que o dicionário esteja errado, o dicionário está certo. Ao redor e ao derredor, praticamente, é a mesma coisa. Mas se você for colocar isso no combate, em termos de defesa, né? Como segurança, essas coisas, né? Em termos de defesa. Quem está ao seu redor está bem mais perto de você do que quem está ao seu redor. Se a pessoa vem atacar alguém e tem alguém defendendo, então tudo ao seu redor. Mas quem está ao seu redor está bem mais perto do que tá ao seu redor. Esse D já significa alguma coisa, né, gente? Quando fala D, depois, né, 3D, 4D. Quando você vê uma imagem quando vê uma imagem normal, quando alguém fala 3D, 4D, significa alguma coisa. A visão, como é que você vê uma imagem 3D é diferente, né? A pessoa vê de vários ângulos, né? Até para cima, para baixo, andando. Então, quando se fala D, já está falando alguma coisa. Eu, né? Quem sou eu aqui, né? Mas se Deus me deu discernimento para discernir as coisas espirituais, gente, Deus não vai me dar discernimento para discernir as coisas terrestres. Então as pessoas, né, ficam conversando, falando que pastor tem que estudar mais, que pregador, não sei o que não sabe. Né, gente? Nós pregamos não só o que vivemos, nós pregamos o que vemos na Bíblia, mas o que vivemos também. Já deparei com várias situações sobre isso. E já vi isso acontecer até comigo. Uma vez um demônio, um espírito maligno veio, se aproximou, dizendo que ia me destruir, que ia fazer isso e aquilo comigo. E disse que estava ao meu derredor. Aí eu falei para ele: você está ao meu derredor, porque ele disse: não, eu sei que é ao seu redor, né? Aí falou um monte de coisa. Então, existe isso, gente. Tem espírito que fica ao redor e ao derredor. O espírito. Isso não significa, né, que todas as pessoas têm um anjo, né? Mas tantas coisas vai ficar os anjos tudo olhando a pessoa? Pode ser que sim, pode ser também que não. Existem pessoas que precisam de uma proteção, até aqui na Terra, todo mundo sabe disso, né? E tem pessoas que não precisam. Tem pessoas que não necessitam de uma proteção. E tem pessoas que precisam. Ali no contexto ele estava se referindo aos que são de Deus, a que buscam Deus, a que está. O pregador se referiu a isso. Né? Tem que ver o contexto do que está falando. Então, gente, a Bíblia fala, né, cuidado, né? Para vigiar, porque o diabo está ao seu derredor. Então, gente, mas mesmo assim, existe a diferença entre acampar e ficar. Existe anjo que protege o ser humano. Claro que existe. Claro que existe. Existem anjos que protegem o ser humano. Você vê vários vídeos aí de pessoas que do nada Deus foi livrado, um caminhão ia para cima, de repente, né? Até tantas coisas que você vê esse vídeo aí de livramento. Então, há casos e casos, né, gente? Há várias situações. Então vamos ao assunto, né? Logo para o vídeo não ficar muito grande, já está quase na. Eu gosto de fazer um vídeo curto. Então, gente, existe espírito, gente, que coloca doença no ser humano, que coloca enfermidade, que coloca opressão, todo tipo de males que ele coloca nas pessoas. Eles colocam doença, existe até demônio específico para cada tipo de doença, para quem não sabe. Como a AIDS e o câncer são os piores demônios que colocam essa doença, né? Existem várias coisas, claro que nem toda doença, eu vou dizer aqui que toda doença é o diabo que coloca, né?
que tem doença também humana, tem coisas humanas. Mas também tem demônio que dá vida àquelas bactérias, aquelas células, para que a pessoa fique doente, né? Então existe várias... E o Senhor Jesus Cristo cura tudo, tanto faz uma como a outra, para ele não é nada. Então, existe demônios que atua de todas as formas, existe principado, potestade, principado e dominadores. A potestade organiza, né? Age no ar, no vento. E o principado, ele age nos dois sentidos. Ele age na mente das pessoas, criando situações, né? Criando coisas, né? Atua de várias formas, na igreja, até na própria igreja, né? Atua com doutrinas, má doutrinas, atua com ideias, né? Ele atua na mente das pessoas. Quando as pessoas praticam aquilo, quando as pessoas começam a praticar, aí os dominadores entram. Tem pessoas que faz coisas, por exemplo, tem pessoas que faz coisas e depois diz que não lembra. Aí vai para um juiz, vai para é levado em cárcere, né, e vai ser entrevistado por o delegado. Chega lá, a pessoa fala, eu não lembro de nada, as pessoas riem e acham que é mentira. Mas pode acontecer. Às vezes o espírito manifestou nela, ela praticou aquele ato, e depois o espírito saiu. É óbvio que aí ela não vai lembrar de nada, certo? Então, pode acontecer isso. Não todos, claro, né? E tem espírito que age na mente, fica, faça isso na mente dele, e ele acaba fazendo por vontade própria, mas induzido, sabe aquela coisa de indução, né? Eu fiz porque alguém mandou, então ele fica na mente. Isso não quer dizer que o diabo saiba todos os seus pensamentos, ele não sabe. Ele coloca pensamento, mas o seu pensamento ele não sabe. E se o diabo se aproveita da inocência do homem, o homem tem poder sobre o diabo, mas só que ele inverte o papel, né? Ele atua fazendo efeito contrário, né? Ele age na mente e fazendo com que as pessoas pratiquem algo para favorecer o mal às outras pessoas, através de palavras, através de... Porque o diabo se atua muito através de palavras, através de algo, inveja, essas coisas. Inveja, se a pessoa não pensa que não funciona, a inveja acontece muito. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, por que fulano morreu? Fulano era tão bom, né? A pessoa diz, se Deus protege, então por que a pessoa boa morre? Morre da mesma forma que qualquer um ruim ou um bom morre. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas fulano é bom e morreu. Às vezes ela morre por ser bom. A pessoa, por ter inveja dele, por ter ódio dele, da bondade dele, né? Que sempre que a pessoa quer bom, chama muita atenção. E aí as pessoas começam a falar a palavra de desejar mal, olhar a pessoa com maus olhos. E aí o diabo pega aquelas coisas e certamente pode acontecer algo ruim. E sempre se alguém não estiver orando, não estiver buscando para aquela pessoa, certamente isso não irá acontecer. A vida, gente, é feito de atitude, de consequências, de balanço, né? Balança, aquela velha balança, né? Uma coisa vai influir na outra, né? E tudo é permitido por Deus. Você vai falar, tudo é permitido por Deus? Tudo é permitido por Deus, né? Tem uma passagem que fala assim, a pessoa fala, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? O Senhor Jesus Cristo dá essa parábola. Eu não me lembro o versículo agora, mas eu vou falar aqui. E ele fala assim, você que deseja isso, deseja aquilo, tal, que vai fazer isso, aí Jesus fala assim, louco, não sabe que se amanhã pode pedir a tua alma? Por que não diz, se Deus quiser, se Deus permitir? Então os planos nossos pertencem a Deus, né? Os planos nossos pertencem a Deus. Existem vários tipos de coisas que o diabo atua diretamente na humanidade. Mas por que Deus permite? Para que nós se aproximamos dele. Uma vez uma mulher perguntou para o Senhor, por que esse menino sofre? Por que esse menino está acontecendo isso com ele? Porque o pai dele fez isso, porque o pai dele fez aquilo. O Senhor Jesus disse, não, isso está acontecendo para que meu nome seja glorificado. Então, se a vida fosse um mar de rosas, se a vida fosse maravilha, dificilmente as pessoas iam buscar Deus. Já é do jeito que é, as pessoas custam buscar. Todas as pessoas vão mais buscar Deus pela dor. Ninguém vai buscar Deus, né? Tem um provérbio, se não me engano, é 1,5, se eu não estiver errado, gente.
Se não tiver, mas sempre lá em 1,5 o provérbio vai ter algumas palavras de sabedoria, se você for ler. Que fala assim, é melhor ir num velório, num enterro, do que num lugar de festa, de farra e de alegria. Por que ele fala isso? Porque lá no enterro é lugar de reflexão, é lugar que todo mundo vai pensar sobre a vida. E lugar de farra a pessoa não está nem aí, só alegria, né? Como diz o outro, só alegria, né? Só alegria. Então, gente, é assim. Os espíritos malignos atuam de todas as formas, para prejudicar a humanidade, de todas as formas que você pensar, né? Induzir com dinheiro, que é principalmente isso, com querer coisa. Você lembra lá quando o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo foi, eu estava no deserto, que ele chegou, que ele ofereceu, depois levou ele num monte alto e disse assim, eu te dou isso aqui tudo para que você me adore, né? O Senhor Jesus Cristo disse para ele, né, adorará seu teu Deus, né? E ele disse, porque a mim foi dado, né? Para que o Senhor Jesus Cristo aceitasse aquilo que ele queria oferecer. Então, o diabo pode dar alguma coisa para alguém, gente? Pode, muitas coisas o diabo pode dar. Mas ele dá e fica só lhe aguardando para o juízo final, né? O que o diabo quer é levar pessoas para o inferno. Isso que ele quer. As pessoas se preocupam muito com... Eu sempre falo isso. Se preocupam muito com a vida terrena, né? As pessoas falam assim, não, mas está interessado em parecer fama, tudo, né? Eu estou interessado em pregar o reino de Deus, pregar a palavra de Deus. Meu objetivo é que todos venham a refletir sobre a vida, sobre vida eterna. Busque sua vida eterna. Porque não adianta você conquistar o mundo inteiro, você ter casa em Miami, ter casa em Nova York, ter casa em Dubai. Quando chega lá no inferno, você vai dar tudo para ter 2 minutos de paz que você não vai ter. Não adianta. Não adianta. Conquistei o mundo inteiro. Conquistou. O diabo te deu tudo. E aí agora? Gente, eu fiz esse vídeo várias vezes. E eu tentei editar, não deu certo. E por questões eu comecei a orar em cima do vídeo. Estava muito pesado o vídeo e agora eu fiz um vídeo mais leve. Tinha muitas coisas que eu gostaria de dizer aqui, né? Não que eu tenha medo, mas porque às vezes você quer ajudar, que a pessoa pensa que você está atrapalhando. Então, fica aí esse vídeo aí. Eu vou conferir ele nesse instante, mas eu creio que agora ele vai. Já está até atrasado, né? Toda semana eu coloco, até uma semana que eu não coloquei. A paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe. Eu acho que eu vou até fazer outro agora para compensar, né, o atraso. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.